Olá, estudante! Falar sobre matemática às vezes nos causa medo, causa receio, ficamos até assustados com o que poderemos encontrar nessa disciplina. Mas calma, nesse nosso encontro de hoje eu vou te falar sobre a matemática da prosperidade. Como a matemática, esse monstro considerado por alguns, pode ser utilizado para moldar o seu futuro financeiro, te oferecendo uma visão mais tranquila, num futuro mais tranquilo para você na sua aposentadoria. Então, vamos lá. Eu sou o professor Everton Vasconcelos e vamos falar sobre a matemática da prosperidade. Certamente você, em algum momento, estudando aí a matemática financeira, estudou sobre juros simples e juros compostos. Certamente você passou por isso. Esses dois métodos de calcular juros são um pouco diferentes. Os juros simples, como o próprio nome já indica, ele tem uma forma mais fácil de se calcular. Como está aqui, você pode ver pelo cálculo dos juros, olha, juros é igual a C vezes I vezes T, ou seja, capital, taxa e tempo. Então ele é fácil. Você não precisa de muitos conhecimentos, não precisa de conhecer muitas operações para chegar ao valor, tanto dos juros quanto também do montante que está colocado aqui embaixo. Por outro lado, temos os juros compostos. Os juros compostos são um pouco diferentes, porque nós, no mundo financeiro, na academia, nós chamamos de juros com crescimento exponencial. Perceba que até a fórmula dele é diferente. Olha, montante é igual a C vezes X, 1 mais I elevado a T, ou seja, 1 mais a taxa elevado a T, que é o tempo. Então, esse regime é chamado de juros sobre juros. Enquanto os juros lineares, os juros compostos são lineares, já os juros compostos são tratados como juros exponenciais ou juros sobre juros. Você quer ver aí o poder dos juros compostos? Está na sua tela aí. Então tá aí. Nós temos investimento de R$ 5.000, para mim é um valor considerável, né? Independentemente de quanto a pessoa ganha, eu acho que R$ 5.000 é um valor considerável. Temos aqui a oportunidade aplicada por 5 anos a uma taxa de 8% ao ano. Não é uma taxa muito alta, mas, por exemplo, é uma remuneração maior do que a gente vê na poupança, que é em torno de 6% ao ano, mais ali uns pequenos valores ali que o governo também te dá o cálculo dessa poupança te oferece. Então, pelo juros simples, aplicar esse valor por 2 anos a taxa de 8% ao ano, eu tenho R$ 2.000 ao final desses 5 anos, um ganho linear. Agora, se eu for aplicar pelos juros compostos, eu tenho isso aqui, 7.346,50. Ou seja, enquanto aqui eu tenho um rendimento bruto de R$ 2.000, aqui eu tenho um rendimento bruto de 2.346,50, ou seja, quase R$ 350 a mais de utilizar nos juros compostos. Veja que isso que é importante, esse é o segredo do sucesso desses juros compostos. Mas acho que você vai entender melhor analisando esse gráfico aqui. Veja, aqui embaixo nós temos os juros simples. Veja, ele cresce. Ele começa aqui, vem crescendo normalmente até chegar a esse ponto aqui, ou seja, sendo aplicado praticamente no mesmo período e possivelmente a mesma taxa também de juros, só que uma é pelos juros simples e a outra é pelos juros compostos. Essa vermelha aqui representam os juros compostos. Então veja que a subida dela chega um momento que começa a ser muito mais íngreme, ou seja, ela começa a crescer com velocidade maior, coisa que a gente não vê, por exemplo, no juros simples. Os juros simples vão crescer, mas não vão crescer, não vão rentabilizar com a mesma capacidade, com o mesmo pique do que os juros compostos. Bom, aí a gente vai ter alguns exemplos de aplicações práticas dos juros. Nós temos investimentos, então hoje eu diria que 99,9999% dos investimentos feitos no mercado financeiro são baseados na taxa de juros compostos. Por outro lado, as dívidas também são feitas, também são contraídas, são calculadas utilizando também os juros compostos. E eles são importantes para as suas decisões financeiras, a forma de como você vai aplicar o seu dinheiro, como você vai planejar o seu futuro,
vai passar também pela compreensão e utilização dos juros compostos. Chegamos a um ponto bastante interessante, o orçamento pessoal e familiar. Infelizmente, o brasileiro, o nosso povo, ele não teve um acesso à educação financeira desde as primeiras séries, os primeiros momentos aí que ele está estudando. Eu gosto de ser brasileiro, eu acho que você gosta também, se você não gostar, tudo bem, eu também vou te respeitar. Mas nosso povo tem alguns problemas, aliás, nosso país tem problemas também, como toda nação, eu não quero entrar em detalhes. Mas um dos problemas que eu acho muito importantes, muito latentes na nossa sociedade é uma falta de educação e também a falta de educação financeira. Hoje já vejo em algumas medidas, alguns passos em direção de poder ministrar aulas para as crianças em educação financeira, que eu acho que isso é muito importante. É uma qualidade que as futuras gerações ganharão. Só que um problema é que as gerações mais antigas, as que vieram na frente dos mais jovens, terão aí problemas sérios em administrar o seu capital. Mas tudo bem, sempre é o momento de a gente começar a mudar. Então, por exemplo, temos aqui o orçamento pessoal. Quando a gente trata em orçamento pessoal, as finanças são focadas exatamente em você, você que está me assistindo agora. E para que esse orçamento pessoal possa fazer sentido, precisamos também considerar o nosso estilo de vida. Alguns brasileiros, ou melhor, alguns seres humanos, eu não vou nunca poder dizer que é só uma característica do povo brasileiro, porque outros povos têm essa característica, eles não têm o hábito de viver sobre uma realidade financeira. Às vezes a pessoa ganha 1.000, mas gasta 2.000. Esse comportamento vai trazer prejuízos futuros para as finanças e também para a vida dessa pessoa. Então, quando falamos de orçamento empresarial, é sobretudo muito importante que nós possamos também saber qual o nosso estilo de vida e medidas que poderemos ali alterar. Às vezes, medidas simples, coisas bobas, que às vezes é, lanchar, né, em lugares muito caros. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas não fazer isso com constância, porque eu acho que isso pode acabar também reduzindo a sua possibilidade de angariar recursos e também aplicar e prever melhoria no futuro. Outro ponto importante é objetivos financeiros individuais. Então, se você tem esse objetivo, eu quero comprar um carro, quero comprar uma moto, quero comprar essas motinhas elétricas agora que estão aí salpicadas pela cidade, você pode utilizar, então, criar um objetivo financeiro. Então, no teu orçamento, você vai considerar o seguinte: olha, eu quero ter isso, onde eu preciso economizar para obter realizar esse sonho, realizar me dar esse presente. Então, também é algo muito válido. Mas, por outro lado, aqui agora temos o orçamento familiar. Então, se aqui é o foco pessoal, aqui é o foco familiar. Ah, normalmente, você angariar a atenção ou os interesses da sua família no orçamento familiar é algo um pouco complicado. No entanto, existe uma frase no quartel que que é perfeita, a gente pode utilizar nesse momento. A palavra incentiva, mas o exemplo arrasta as pessoas. Então, por exemplo, se é a sua família, você vai conversar com eles, vai falar sobre a importância do, do orçamento familiar, da importância de controlar o financiamento, de ter ali opções de ganhar até mais, fazer outras atividades para poder ganhar mais, você vai conversar com eles, mas eu garanto uma coisa: se as pessoas que vivem com você, que moram contigo, virem a sua mudança, a sua mudança de postura, como você hoje lida com o dinheiro, certamente você vai ter a possibilidade também de ter as pessoas imbuídas aí, agarradas no seu ideal. Então, vai envolver essas pessoas que viveram juntas, você, seu marido, esposa, irmãos, filhos e outras pessoas também, outros agregados também, como famílias. Também, o mais importante é criar um compartilhamento de despesas. Não adianta nada, isso é até importante para que passe a responsabilidade para a sua família. Não adianta nada você pagar despesas com água, luz, telefone, internet, TV a cabo, streaming. Você precisa também dividir com outras pessoas. E isso também passa para elas um senso de responsabilidade financeira. E também você vai considerar
os gastos do seu núcleo familiar. Então, a partir daquele momento, os gastos não são do meu filho, não são da minha esposa, não são da minha mãe, mas são nossos. Então, de alguma forma, precisamos conversar, precisamos entender como podemos lidar com isso. Então, colocar numa planilha eletrônica, no papel, por que não? Existem pessoas que consideram, usam papel. Eu uso papel até hoje. Você pode colocar no aplicativo também de internet. E esse é o primeiro passo para que você possa utilizar matemática, né, para que ela te ofereça a prosperidade que você precisa. Tem aqui um modelinho de como montar esse orçamento, que você vai poder simplesmente compreender para onde está indo o seu dinheiro, da onde está vindo e poder identificar: olha, estou gastando muito aqui, olha, sobrou dinheiro, vou poder fazer uma aplicação financeira tal, e assim vai. Então, o primeiro passo: reúna todas as despesas e receitas. Se você estiver fazendo o seu orçamento pessoal, é mais fácil. Se for familiar, você vai ter que ter um pouquinho de trabalho e convencer as pessoas a ceder essa informação. Categorize os gastos, ou seja, aluguel e contas como telefone, gás, energia, são despesas fixas, ou seja, todo mês você precisa pagar. Agora, as variáveis, compras não essenciais, aí é um exercício seu ou da sua família. O que é essencial para todo mundo? O que é essencial para você nesse momento? Às vezes, a casa, a residência, o imóvel precisa de itens de maior importância em detrimento de outros, mas fica ao seu critério de analisar justamente, oh, isso aqui é supérfluo, isso aqui é necessário, isso aqui é essencial, a gente pode pagar. Isso aqui a gente deixa para lá, não vamos pagar mais não. Depois, some todas as fontes de renda, sua ou de outras pessoas. Pode ser que a pessoa pode ter 2 empregos também, é possível. Hoje é muito comum que você, às vezes, tenha o seu emprego durante a semana normal, mas no final de semana faz um extra, faz um bico, como as pessoas falam também pelo Brasil. E o mais importante de tudo é construir essa planilha com o seu orçamento, com os valores que você tem à sua disposição e os valores que você vai precisar pagar, precisar saldar as suas dívidas. Eu também coloquei para você um modelo de categoria de despesas. Por exemplo, temos essenciais: moradia, né, com aluguel ou financiamento imobiliário, contas de água e luz, a gente não consegue ver sem esses dois serviços, alimentação básica, transporte essencial e medicamentos necessários. Pode ser que você esteja também cuidando, aí se tratando de alguma doença e precise de um medicamento e ele é considerado essencial. Agora, necessários, que são importantes para a qualidade de vida: plano de saúde, educação, lazer básico, internet e telefone, tá? E também aqui no caso, poderia colocar também como academia, eu acredito que possa ser também considerado como um gasto necessário, porque está tratando de saúde. A gente pode até colocar como dentro do plano de saúde, tá? Vamos escolher dessa forma. Agora, existem os supérfluos, né, que são dispensáveis, ou são de desejo, ou seja, você pode ter desejo naquele momento, mas você está vendo o seu orçamento. Pô, se eu utilizar aqui esse recurso para jantar fora hoje, vai faltar para os meus medicamentos, vai faltar para pagar o meu plano de saúde. Eu sei que é complicado, às vezes você vai se vir aí naquela sinuca de bico, ver, poxa, eu quero jantar, quero sair com a minha gatinha, quero sair com o meu gatinho, mas, pô, a gente vai jantar num restaurante japonês, costuma ser muito caro, né? Mas e aí? Isso tem que botar na ponta do lápis. Bom, não é necessário, não vou ter. Então, existem supérfluos dispensáveis por enquanto, como viagens, refeições frequentes fora, assinatura pouco utilizadas e compras por impulso. A psicologia dedica muitos estudos a essa compra por impulso. Então, isso é muito. Algumas pessoas se sentem tristes e vão comprar, vão gastar dinheiro. Então, essas pessoas também precisam também de alguma forma de tratar esse impulso. Agora, montamos benefício, estruturamos tudo. Quais são os benefícios que a gente pode encontrar nisso? Um orçamento bem organizado, seja pessoal ou familiar, ele evita o endividamento. Então, você vai conhecer o comportamento das suas despesas e vai também verificar aquelas que são importantes e necessárias e tirar as supérfluas. Um ponto importantíssimo para a matemática da prosperidade: você vai criar o hábito de poupar. Nem que você poupe somente R$ 10 no final de um mês.
você poupou, você conseguiu. Pode não ser aquele valor maravilhoso que você acha importante, mas você poupou. Em algum momento você deixou de consumir algo desnecessário para que esse dinheiro sobrasse. Outro ponto importante, identifica os chamados gastos invisíveis. Onde foi meu dinheiro? Como é que o dinheiro está acabando? Então, no orçamento, você vai ter tudo isso. E vai te auxiliar a realizar objetivos financeiros. Lembra os R$ 10 que eu te falei? Que você conseguiu poupar? E se não for 10, for 1.000? Olha, teu objetivo financeiro pode estar mais próximo, concorda? Então, são essas observações que você vai tendo esse orçamento bem organizado. Outro ponto fundamental, se a gente pensar em matemática da prosperidade, é o planejamento financeiro por horizonte de tempo. Então, alcançar essa prosperidade financeira vai requerer tempo, você vai precisar traçar planos também, vai ter que indicar, vai ter que alinhar a sua vida, o seu estilo de vida, com os objetivos traçados também. Então, também, outro ponto é descobrir qual a sua tolerância ao risco, quanto você está disposto a perder para ou ganhar no futuro. Então, existem estudos que são feitos aí por grandes investidores, grandes estudiosos da área, que calculam os juros, essa sua tolerância ao risco. Isso é importantíssimo para que você imagine o incerto, imagine o seu futuro financeiro com mais segurança. O mais ideal é o seguinte: quanto mais jovem se é, ou se for, melhor dizendo, você precisa ser mais ousado, você precisa ser mais tolerante ao risco. Por quê? Porque você, se algumas coisas derem errado, o risco se realizar, você tem ainda um tempo muito grande para recuperar o seu recurso, o que você perdeu. Logicamente, conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais maduro, vai envelhecendo, vai também, de alguma forma, tendo família, você vai ter seus filhos, suas filhas, enfim, você costuma ficar muito mais intolerante ao risco, porque agora não depende mais de você. E existem pessoas que dependem diretamente de você. Então, por exemplo, aí, temos objetivos de curto prazo, que a gente pode chamar de até 2 anos. Quais são esses objetivos? Formar uma reserva de emergência. Isso é importante. Vai que em algum momento da sua vida você tenha algum problema financeiro, não tenha de onde tirar recursos, mas se você conseguiu montar essa reserva, você sabe que por algum tempo você estará seguro. Depois, você pode ter também uma quitação de uma dívida específica. Você pode ter comprado um veículo ou está pagando uma viagem para o seu filho, para a sua filha que está completando 15 anos, também, como está aqui embaixo, fazer uma viagem próxima, né? Ou também comprar um bem de menor valor. Quais são as estratégias que você pode utilizar? Prioridade aqui no caso é liquidez e segurança, ou seja, a qualquer momento você pode estar com dinheiro. A poupança é algo muito controverso, um investimento muito controverso. Ele hoje é o mais básico que nós temos na economia brasileira, é a caderneta de poupança. E é bem antiga e tem um simples também, muito simples de se calcular, dá um rendimento de 6% ao ano, mais TR ali mensal. Professor Everton, poupança é bom? Eu não vejo com bons olhos. No entanto, se você está começando a poupar, acho que ela é uma boa opção para você guardar os seus recursos. Quando você estiver mais experiente, você vai testar outros investimentos, como que está aqui embaixo, que é o Tesouro Selic. O Selic hoje, em agosto, setembro de 2025, está na casa de 15%. Ou seja, é um dinheiro que eu empresto para o governo e o governo vai me remunerar 15% ao ano. Em torno de 15%, porque tem um descontinho ali também, que você vai ver também quando você aprofundar os seus estudos. Mas fica muito perto de 15%. Então, veja, eu investo na poupança que me dá 6% ou invisto no Selic que me dá quase 15%. Logicamente, vou investir no Selic. No entanto, você está começando, você não conhece ainda os meandros dos investimentos, você pode ser iniciante. Então, vai na poupança, conforme você sentir mais confiança, você passa para os investimentos. Um outro ponto também são os CDBs de liquidez diárias. Então, existem instituições financeiras que oferecem essa possibilidade. Você vai ver aí no PicPay, os cofrinhos que hoje as instituições financeiras te oferecem, é como se fosse um CDB de liquidez diária. Então, você pode ter o recurso ao momento que você quiser, para alguma emergência,
ou simplesmente, ó, preciso comprar alguma coisa agora, tá, estou com fome, né? Aí você, hoje vou me dar um presente quando eu estou feliz. Então você pode, às vezes, se dar também esses presentes. Depois temos objetivos de médio prazo, em torno de 3 a 5 anos. Quais são? Dar entrada no imóvel. O brasileiro é um, nós latinos prezamos muito isso, ter a nossa própria casa, nosso próprio imóvel. Você vai encontrar pessoas aí, quando começar a estudar, dizendo que não é bom você entrar no investimento, no financiamento imobiliário, é complicado. Eu respeito essas pessoas, mas eu sou ainda de uma época que é muito interessante, por mais que o financiamento imobiliário ele seja oneroso, seja muito gasto muito grande, taxa de juros, acredito eu ainda que ele faz parte do sonho do brasileiro da brasileira de ter uma casa, tá? Você pode também utilizar para trocar de carro, então você pode também fazer aí um médio prazo, em 3 a 5 anos, com as economias que você fez lá, comprar um carro novo, financiar parte dos estudos dos seus filhos, parte dos estudos, também, e aqui também uma forma que você vai precisar um pouco mais de conhecimento, fazer o quê? Iniciar um novo negócio. Quais são as estratégias que a gente pode utilizar? Aqui no caso estamos pensando em quê? Segurança e retorno. Então eu tenho fundo de investimento de perfil balanceado, ou seja, o fundo de investimento vai investir em diversos tipos de investimento, diluindo o risco. Títulos com vencimento nesses prazos, 3 a 5 anos. Então, eu compro o título e daqui a 5 anos eu resgato, mas em alguns títulos eu não posso resgatar no meio do caminho, eu tenho que esperar até o final. E combinação de exposição à renda fixa com uma renda variável moderada. Olha, aqui você está um pouco mais experiente. Você vai sair da poupança e vai passar para um nível superior. Outro patamar, hein? Os flamenguistas estão lembrando aí do outro patamar, né? Então você vai ter aí um outro patamar de conhecimento. Você consegue também aplicar esses recursos também nessa novas modalidades de investimentos. Agora temos os investimentos de longo prazo, isso aí são acima de 5 anos. Você pode estar buscando a sua independência financeira, porque não? Conheço pessoas aí, um grande ex-aluno meu, que ele ficou praticamente independente com 30 anos. Ele trabalhava numa. Tudo bem que ele tinha um bom emprego também, é importante se frisar isso. Ele trabalhava na Petrobras, então ele tinha um bom salário, então ele conseguiu utilizar estratégias para hoje. Ele trabalha na Petrobras ainda, mas, digamos, se ele quiser sair, ele consegue viver por muito tempo sem precisar trabalhar. É uma estratégia, eu acho muito legal isso, e fico muito feliz por ele, pela conquista que ele obteve. E você também pode conseguir também. Depois, temos independência financeira, uma aposentadoria confortável. Lembre-se sempre, o INSS não é previdência, não é aposentadoria digna, ele é só um complemento. Você, enquanto mais jovem, precisa trabalhar, enquanto jovem for, precisa trabalhar para juntar dinheiro e ter uma aposentadoria melhor no futuro. E também você pode acumular patrimônio para a herança dos seus filhos e também financiar a educação futura dos seus rebentos. Quais são as estratégias que a gente pode analisar e investir nesse caso? Aqui, no caso, você vai procurar um foco em crescimento com um horizonte de tempo mais amplo. Como eu falei, são 5 anos que você vai investir. Então, você vai ter que investir muito de sua renda em ações, fundos imobiliários, que são tradicionalmente rendem mais no mercado, ativos de renda fixa de prazos longos, digamos, você pode comprar aí um CDB aí com vencimento em 10, 15 anos, uma CDB, uma debênture também incentivada de 10, 15 anos também. Ativos reais, como imóveis, você pode comprar um imóvel, como esse meu aluno fazia, e também previdência privada ou plano de aposentadoria. Aqui eu tenho uma ressalva, tá? Aqui eu acho muito importante, apesar da literatura destacar a previdência privada, plano de aposentadoria, eles são bons, são, mas também serão complementos da sua aposentadoria. E eles hoje são utilizados muito para abatimentos do imposto de renda, se a sua renda que você tem por mensal for muito alta. Então, fique atento com relação a isso, que é importante. Outro ponto, construção do patrimônio. Olha que dado interessante e um pouco chocante. Apenas 1% da população brasileira consegue viver apenas dos rendimentos do próprio patrimônio após os 60 anos. Ou seja, são uma parcela
finita, muito pequena da nossa população. A construção do patrimônio é você simplesmente, enquanto tiver força, enquanto tiver disposição para trabalhar, tentar angariar, juntar recursos para que você tenha no futuro uma renda passiva, onde simplesmente você vai poder relaxar, poder ter não digo que você vai ficar rico. Algumas pessoas podem ficar, mas não digo que todos vão ficar, não. Mas você será o que a gente chama de feliz. Bom, eu tenho aqui minha aposentadoria, o meu patrimônio me rendendo, eu consigo hoje ter uma vida tranquila, não passo sobressaltos por causa de falta de dinheiro. Me tratei também do meu corpo hoje, um corpo que na minha juventude eu aproveitei para mantê-lo sempre em movimento. Então, hoje eu não tenho tantos problemas de saúde assim, então eu tenho uma vida ali mais tranquila com relação a outras pessoas que podem estar passando um grande sufoco. Então, a construção do patrimônio é você ter a oportunidade, a ideia de acumular capital para ter essa vida, esse final de vida bastante tranquilo. E como você pode fazer essa construção desse patrimônio? Gerar excedente positivo. Lembra do orçamento? Lembra de quando eu falei que você conseguiu poupar R$ 10 ou 1.000? Ou seja, gastar menos do que se ganha gerando sobras do orçamento. Eu sei que você vai achar que eu sou sovina, que eu sou pão duro, que eu sou maluco, mas você precisa imaginar o seu futuro. Hoje você pode estar na casa dos 20 anos, dos 30 anos, tem bastante energia, está buscando melhorias, estudar, fazer faculdade também é algo importante para você, que você vai ganhar mais conhecimento. Então, você tem a possibilidade de continuar empregado, você aumentar o seu nível de empregabilidade. Outro ponto, investir regularmente. Sobrou, investe. Sobrou, investe. Outro ponto, você vai procurar também acumulação e crescimento, logicamente, juros compostos, olharei de novo, e depois também proteger o patrimônio. Elimine dívidas caras. Ou seja, por exemplo, você quer morar, quer comprar uma casa, então você entra no financiamento imobiliário, é uma dívida longa que você precisa ter meios de o quanto cedo você terminar de pagar esse investimento, esse financiamento, é melhor para você. Então, é uma proteção ao seu patrimônio também. Então, por exemplo, você hoje você tem uma habilidade, mas você está desenvolvendo outro para trabalhar, por que não? Um freelance, um bico, como a gente fala. Então, pegue esses recursos que vão aparecendo na sua vida, que pode aparecer, e vai também financiando pagando o seu financiamento antes do prazo, vai diminuindo o saldo devedor. Eu vou falar com uma experiência própria. Quando eu fiz também o meu financiamento imobiliário, eu estava num projeto onde eu ganhava ali R$ 300, um bico que eu fazia no freelance, eu ganhava R$ 300 por mês também. Era pouca coisa. O que eu fazia? Assim que a pessoa me pagava o valor, eu não usava esse dinheiro. Esse dinheiro eu usava para abater meu saldo do financiamento imobiliário. Então eu conseguia, a cada momento era pouco, mas era muito bonito eu observar que, pelo gráfico, aquilo diminuindo bem devagar, mas estava diminuindo, até que um dia eu consegui pagar tudo efetivamente. E eu fiquei muito feliz nesse dia. Agora, uma visão geral dos investimentos. Renda fixa é uma remuneração conhecida, então você já sabe quais são os lucros, o lucro que você vai ter. As ações é uma participação societária em empresas, é muito volátil, o preço muda, altera-se muito nesse tipo de investimento. Os fundos de investimento são vários investidores juntos que tem ali um gestor que ele vai fazer as aplicações. Inclusive, se você quer entrar no mercado financeiro, sobretudo de renda variável, comece aplicando pelos fundos de investimento em renda variável. Você vai ter um gestor, você tem uma equipe ali capaz de pegar os recursos de todos e aplicar em investimentos rentáveis. Então, se tem isso, é melhor até você começar a desenvolver a sua capacidade de analisar o mercado e tomar decisões. Outro ponto interessante são os imóveis, comprar imóveis para investimento, ou, em muitos casos, você poder comprar hoje fundos imobiliários também. Você, então, acaba cotista de grandes empreendimentos como shopping center, lajes de trabalho, tem também balcões, pátios de movimentação de mercadorias, então também é algo muito interessante. A renda fixa, você tem essa previsibilidade do retorno, você tem uma segurança maior, os retornos são potencialmente mais baixos, já que
o retorno é conhecido, né, é muito baixo, você não está exposto a risco. Então, aqui eu tenho para você alguns mais investimentos que você pode fazer. Tem um Tesouro Direto, CDBs, L6, solita de câmbio, debêntures, como eu falei, também, e caderneta de poupança. Informação interessante: muitos desses títulos são garantidos pelo Fundo de Garantidor de Crédito. Até R$ 250.000 por CPF, você não perde recursos. Então, por exemplo, se você tem um investimento aí de R$ 10.000 na poupança, se o banco acabar, o Fundo Garantidor de Crédito vai repor também esse valor até R$ 250.000 por CPF. As ações são o maior exemplo de renda variável. Até coloquei uma figura de uma Bitcoin aqui também, que é hoje parecido também, em alguns momentos, a negociação dela é parecida com as ações. Então, é uma participação societária, tem um retorno vem da valorização de dividendos. Pode ser que algumas companhias se valorizem com o passar do tempo, e isso, logicamente, traz valorização para as suas ações que você possui, e você pode negociar, pode vender. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma corretora. Existem no mercado diversas corretoras. O seu banco que você usa seguramente já tem uma corretora, seja um banco antigo, tradicional, uma fintech, você pode procurar. Monte uma carteira própria diversificada. Conselho: comece por blue chips. Petrobras, Bradesco, Vale. Compre ação fracionária. Em vez de você comprar um lote de 100, compra uma para fazer um teste, para você acompanhar, até você pegar experiência. Ou também pode adquirir cotas de fundo de ações também. É importante. E também comprar ETFs, que são fundos indexados também no exterior. Então, a diversificação também nesse ponto é importante. Mas, lembre-se, renda variável só começa a investir quando você tiver mais experiência. Você vai entender o poder lá dos juros compostos nesse caso. Fundo de investimento aqui é uma comunhão de recursos de vários investidores geridos por um gestor. Tem uns tipos aqui: renda fixa, multimercado, de ações e fundos imobiliários, que é o que eu te falei, que você pode ser dono de shopping center, dono de... Tem até fundo imobiliário de cemitério. Eu não quero, eu não comprei. Mas também você pode ter também essa possibilidade. Quais cuidados você deve ter? Taxa de administração. Para mim, a taxa de administração ideal vai até 0,5%. Acima disso, eu já começo a olhar com uma certa desconfiança. Certa vez eu vi um investimento que me foi oferecido, que a taxa de administração era em torno de 2% ao ano. Eu achei isso meio caro, não fui. Então, 0,5% para mim é o ideal. Taxas de performance. Alguns fundos te oferecem taxa de performance, o que, digamos, se eu conseguir um retorno acima do CDI, por exemplo, se eu conseguir, por exemplo, 120% do CDI numa aplicação minha, existe uma taxa de performance, ou seja, você vai pagar mais para o gestor do fundo. E o mais importante de tudo, eu acho aqui, é você compreender o nível de risco. Leia o prospecto no fundo que você vai investir. É importante. Ali, os fundos imobiliários, como eu já falei, né, são negociados como ações. Então, se é o mesmo esquema, se você aprendeu a investir com ações, vai ter também a possibilidade de mexer com fundos imobiliários. Você pode investir em imóveis com valores menores, você vira dono de um shopping center também, porque ali as cotas são suas. Você tem liquidez, você pode chegar e vender na bolsa, como vendesse uma ação qualquer. Existe a distribuição mensal de rendimentos, isso é importante, e isenção de imposto de renda, na maioria dos casos, o que a gente fica muito feliz de a gente não ter que pagar, recolher imposto de renda nos fundos imobiliários. Temos aí também alguns investimentos imobiliários que você pode querer comprar, né? Comprar imóvel físico, aluguel para aluguel revenda futura, valorização ao longo do tempo. Existem muitos investidores que ainda fazem isso. Eu conheço um amigo também que ele tem uma empresa que ele criou, na verdade, ele já é aposentado, onde ele compra imóveis em leilões da Caixa Econômica. Alguns imóveis já estão bem deteriorados, estão bem ali destruídos. Ele paga um valor muito barato, ele tem dinheiro em cash, então isso é importante também na hora. E depois ele chama a equipe dele, reforma e revende. Ele embolsa uma boa quantia. Ele vive disso hoje, aposentado, também está bem de vida. Também trabalhava na Petrobras, morava no exterior por muito tempo,
Então ele consegue ter essa capacidade. Veja que eu estou falando somente de pessoas que tinham bons salários, mas também tinham, de alguma forma, apresentado durante a sua existência, a sua vida laborativa, de guardar recursos para o futuro. Então, gastar sempre menos do que você arrecada. Existem algumas vantagens, né? Tem uma baixa liquidez, digamos que você comprou o imóvel numa área desvalorizada ou se desvalorizou, você não vai conseguir vender. Se vender, vai ter que baixar muito o preço. Tem custo de manutenção, tem impostos como IPTU e também tem o risco de vacância também, que é algo ruim. Imagina que você tem um apartamento que você aluga e, de repente, essas pessoas, ninguém fica mais interessado, o imóvel está lá parado. Então, não entra dinheiro no seu caixa e você não tem que pagar a IPTU, tem que pagar o condomínio do prédio e outros gastos também. Então, aqui temos o risco e retorno, de modo geral, investimento de maior risco, tendo a oferecer retornos potenciais. A renda variável, um alto risco, e também tem um alto potencial de retorno. Os fundos de multimercado possuem um risco moderado, como também o retorno moderado. Agora, a renda fixa tem um baixo risco, também o retorno é mais previsível e também muito menor do que a gente possa estar imaginando. Diversificação, alocação de ativos e diversificação. Espalhar os recursos entre vários ativos dentro de cada classe e no conjunto da carteira, não concentrando tudo em um único lugar. Então, sempre que você for fazer investimentos, procure diversificar. Nunca aplique nunca ponha os ovos numa única cesta. Se essa cesta cair e quebrar os ovos, você fica sem nada. Então, o ideal é sempre diversificar. Aplique um pouco no título público, aplique um pouquinho na poupança, se for o caso, aplique um pouco nos fundos de investimentos, e assim você vai ganhando o, a prosperidade que a matemática vai te oferecer no futuro. A diversificação tem aqui redução do risco específico, então é muito importante. Então, em situações, dependendo da carteira que você monta, o conjunto de investimentos que você tem, se um determinado ativo cair, outro vai subir, compensando a perda desse ativo. Também você potencializa os ganhos, você quase um trava-língua, depois você terá também uma liquidez balanceada. E sempre acompanhe, não delegue para ninguém o acompanhamento dos seus investimentos. É contigo que tem que ficar essa bola. Independência financeira e FIRE, né? FIRE é o Financial Independence Retire Early. Olha, meu inglês maravilhoso, né? É o quê? É um movimento que busca acumular patrimônio ainda na juventude ou na meia-idade, como é o meu caso, talvez, para atingir a independência financeira décadas antes do usual. Ou seja, você terá uma velhice, uma aposentadoria mais tranquila. Então, você vai gerir esse patrimônio, tudo que você tem hoje com renda passiva, para no futuro ter esse FIRE, essa independência financeira e aposentando-se mais cedamente, ou de maneira mais cedo. Cedamente, acho que não existe, nem inventei agora. Quais são as estratégias? Mais uma vez, corte de gastos, procure sempre aumentar a renda. Pode parecer estranho ficar escravo, né? Mas eu, particularmente, eu sou a favor. Por exemplo, se tem hora extras, não vai me prejudicar, eu quero fazer. Promoções no trabalho, eu vou me empenhar para que os meus gerentes ofereçam um bom trabalho, para que os meus gerentes, quando tiver oportunidade, lembrem do meu compromisso também com a companhia. Ou montar um negócio, o investimento precisa ser consistente, ou seja, constância para aplicar. E, sobretudo, o que a gente falou lá atrás, educação financeira. Estude sobre investimentos. Não confie somente no teu influenciador que fica falando que Bitcoin é isso, Bitcoin é aquilo, que ação é essa, ação é aquela. Estude, ganhe massa crítica. Eu sei que você vai achar chato, você vai se sentir a gerar preguiça, mas é o diferencial para ninguém te passar para trás. Então, até uma forma de você conhecer mais essa prosperidade do aposentadoria mais cedo, através também de recursos da matemática. Também existe a estratégia de poupança para a aposentadoria, como está aqui, né? Registro de gastos, definir metas de economia, pague-se primeiro, isso aqui é uma doutrina muito interessante. Então, se você decidir poupar, você paga logo você, faz logo o seu investimento e depois você paga as outras dívidas. Sempre pague, não deixa para depois, não. Se tem dinheiro, paga logo.
Esses aqui são os nossos pontos de destaque dessa palestra. Estamos chegando ao final. Falamos sobre juros compostos, o orçamento, tudo isso aqui está no vídeo. Se você realmente ficou com dúvida de alguma coisa, volta a fita, volta o vídeo e tenta assistir de novo para tentar encontrar esses pontos onde eu falo isso, que tenho certeza que você vai se dar bem. Muito obrigado por sua companhia. Eu fico por aqui. Te desejo bons investimentos. Estude para sempre progredir. Bons estudos e até sempre.